Estamos aqui mais uma vez com o nosso café atípico. Vamos tomar mais um café e hoje a nossa convidada é a Rô Andrade. Vamos falar um pouco das atividades musicais. Nós vamos falar de atividades de forma geral e vamos falar sobre algumas específicas para o autismo, para crianças com algum tipo de deficiência. Vamos falar um pouquinho também da questão da deficiência. O pessoal está chegando aí, Rose, Débora, me dá um ok, está tudo bem com a imagem, com o som, para a gente continuar? Vamos aqui esperando então a Rô entrar. Deixa eu já ver se eu encontro ela por aqui. Está ótimo, pena que estou sem o café. Ah, que pena, ela chegou aqui. Deixa eu convidar aqui ela para entrar. Caio, um chocolate quente. Um café também é bom depois do jantar. Esperando aqui então a Rô se conectar. Tô virando adolescente de novo. O espinha. Ah, tem água, isso mesmo. Tô aqui com a minha caneca, ó, atípico. Café atípico. Olá, Oi, Rô, tudo tudo bem? bem? Tudo Tô bem, e aqui com a minha você? caneca. Você Ah, tá a com a minha tá sua por aqui, aí? ó. Aqui. Nosso café? Fica invertido, né? Ah, que Ore, legal, mas tá espere e escrito. confie. Isso, também acredito nisso. Eu vou ligar a luz aqui, peraí, que agora ficou um pouquinho escuro. Deixa eu só, vamos ver se Tá, melhorou. Aí, acho que melhorou um pouquinho. Tudo isso. bem, Tudo Elaine? bem? Tudo bem, graças Tudo a jóia. Deus. Então tá bom. Então vamos lá. Vamos lá. Rô, vamos Oi. começar então você se apresentando para o pessoal que tá aí? Tá bom. Bom, eu sou a Rô Andrade, eu sou educadora musical há mais de 20 anos. Sou Opa. mãe do Heitor. Mais importante, né? Mãe do Heitor. Eu estudo música assim desde criança, né? Porque a minha mãe, a família materna, todos tocavam algum instrumento, cantavam em coral. Então, assim, eu tenho influência da música desde muito cedo, né? Com a minha mãe, com o meu avô materno. E com 11 anos a minha mãe me colocou num conservatório, né? Os antigos conservatórios aí. E no conservatório eu fiquei até os meus 18 anos, onde eu me formei em piano erudito, né? E me formei. E aí, a partir dali, eu resolvi, então, que eu queria dar aulas de música. Mas eu confesso que, na época, eu não sabia direito, assim, o que... Achava que eu ia ser professora de piano. E aí, fui fazer a licenciatura em música. Cursei a minha licenciatura em música na Universidade Estadual de Londrina, né? Lá conheci meu esposo. E me casei, voltei para São Paulo, fui para São Paulo, e aí engravidei, né? No meu Instagram eu conto um pouquinho da minha história de maternidade, né? Do meu como é que tudo aconteceu, né? Do meu desejo de ser mãe, tá tudo aqui no meu Instagram. E depois tive o meu filho, e quando o meu filho nasceu, eu resolvi estudar, já comecei a aplicar um pouco de uma abordagem que eu estava estudando, eu e meu esposo, que é a teoria de aprendizagem musical de Edwin Gordon. E aí nós resolvemos, naquele ano mesmo, fazer um curso, uma especialização nos Estados Unidos, né? Fomos até lá, fizemos esse curso, né? E eu já aplicava no meu filho desde que ele estava na minha barriga, já cantava muito para ele, já estimulava muito, né, musicalmente. E, bom, aí quando conto também no meu Instagram, né, quando eu voltei dessa viagem, desse curso, eu descobri um câncer de ovário, né? E o meu filho tinha 8 meses na época. E aí é toda aquela luta, né? Que quem já teve essa doença sabe. Aí foi aquela correria, a gente fiz muitos exames, muitos médicos, e nesse meio tempo meu filho, o Heitor, ele ia com a gente nos hospitais, eu digo que entre o período ali de 8 meses a um ano, né, a um ano e um mês, ele foi frequentador de hospital, né? Porque a gente
Nós estávamos em São Paulo e a gente não tinha com quem deixar, né? E sozinhos em São Paulo, então ele acabava indo com a gente. E foi um período em que toda aquela estimulação que eu fazia no meu filho, né, no Heitor, nesse primeiro momento, aí nos primeiros meses de vida dele, nesse momento eu parei, né, porque não tinha, eu não tinha forças emocionais, assim, né, para Sim. continuar, né, com a mesma energia, né, então, foi um tempo muito difícil e aí, nesse período também, né, até eu me curar, digamos assim, até fazer os tratamentos, o Heitor, ele foi cuidado, né, por uma pessoa querida, nossa amiga. Foi um tempo que o Heitor assistiu muita televisão, ficou muito em frente às telas, e foi um período em que, como eu estava presente, mas ao mesmo tempo ausente, eu não percebia eu não percebi, ninguém, né, na verdade, não percebemos, né, que ele não estava, que ele estava estacionado, né, no desenvolvimento. Bom, conto toda essa história aí também no meu Instagram. E aí, após, né, após a minha cura aí, que aconteceu depois de uns 6, 7 meses, né, graças a Deus, quando eu assumi novamente o meu posto, né, de mãe educadora, todo mundo foi embora, toda a família foi embora. Foi aí que eu fui perceber que o Heitor, ele não estava desenvolvendo da maneira que correta para a idade, né? Dentro dos marcos do desenvolvimento que são próprios que eram próprios para a idade dele. E aí foi que a gente viu que ele não falava, ele não estava falando, não estava olhando para nós quando ele não atendia o nome quando ele era chamado, né? Foi uma das primeiras coisas que eu notei. E tudo isso foi pós-câncer, né? Antes disso, a gente não estava percebendo. E aí a gente começou a levar em neuros, nós começamos essa busca, né? Que eu acho que todos os pais que percebem que há algum atraso, né? Principalmente na questão da linguagem, os pais começam nessa busca, né, por médicos, alguma resposta. E ficamos nessa, né? E aí os médicos, os neuros, pediam para a gente esperar, porque ele era muito novinho, e o tempo passou, né? E o tempo foi passando, né? E falaram para a gente, coloque na escola que ele precisa se socializar, todo aquele papo que acho que muitas das mães aí já passaram. Acho que Fizemos todas. tudo, não é? Fizemos tudo que o neuro, tudo que o que pediam a gente fazia. Bom, e aí nós descobrimos por meio de exames que o neuro havia pedido que o Heitor não estava ouvindo 100%, né? Porque ele estava num quadro de otite média secretora, que é algo que é muito comum, né? É muito comum nas crianças pequenas e que é pouco, eu digo que é pouco falado, porque às vezes a criança ela não está falando, ela não está desenvolvendo, porque ela tem um outro problema, né? Que não só o autismo. Mas ele fez aquela cirurgia, a famosa cirurgia, né? Que coloca os tubinhos de ventilação, porque ele ouvia com os ouvidos tapados. Só que nesse meio tempo, um psiquiatra, né? Ele diagnosticou o meu filho com um autismo leve, né? E deu o diagnóstico de um autismo leve para o Heitor, e aí ele fez a cirurgia. E aí eu conto toda essa história, ela é bem longa, mas eu conto a história, né, de que aí sim nós fomos atrás de terapeutas, porque tem toda aquela questão do plano, que eu acho que toda mãe sofre, porque você só pode entrar, né, e fazer as terapias quando tem uma aprovação, enfim, toda a luta que todo mundo passa, né, quer seja com o SUS, enfim. E aí ele fez um pouco de terapia e nós precisamos mudar, né, de estado, e aí quando mudamos eu não encontrei terapeuta disponível nesse lugar que nós estávamos, e aí foi que entrou novamente a minha função de mãe educadora, né? Porque educadora todas as mães são, né? Nós já somos assim por natureza, a gente ensina
como que escova o dente, como que vai no banheiro, mas a questão mesmo de assumirmos assim a educação intelectual, né, cognitiva das crianças. E aí eu comecei a aplicar com o Heitor aquilo que eu tinha estudado e que eu fazia nas escolas com os meus alunos, né? Só que agora indo assim mais pela questão mesmo de desenvolver a fala, né? A fala dele, a linguagem. E comecei a fazer as intervenções em casa, né? Junto com uma fono maravilhosa que, graças a Deus, apareceu na nossa vida. E então eu assistia às terapias e em casa eu aplicava tudo que ela ensinava e que eu estava estudando também, junto com a música. E em menos de 6 meses o Heitor começou a falar, né? E a gente sabe que também o que ajudou muito a questão dele falar foi que os ouvidos também desentupiram, então aí ele começou né, a se comunicar. Bom, para resumir, eu conto um pouquinho de toda essa história, quem conhece meu Instagram sabe de tudo isso. Agora, esse ano, com 5 anos, nós resolvemos levar novamente o Heitor a um novo neuro, né? Nós entramos na fila aí, é o doutor Salomão, eu sempre falo errado o nome dele, Salomão Schweissman, acho que algo assim. Esse mesmo. E Conheço ele bem. conhece bem, né? Bom, ele fez uma avaliação no Heitor, porque nós percebemos que o Heitor ele se distanciou muito de todas as características, as poucas características que ele apresentava do autismo, né? A partir do momento que ele começou a falar e a escutar. E ele fez uma avaliação bem demorada no Heitor, né? Com todos os recursos que ele tem. E ele acabou nos dizendo que o Heitor não se enquadrava mais no espectro autista, né? Mas que ele sim tem um transtorno no desenvolvimento da linguagem. Hoje ele tem 5 anos, tá muito bem, graças a Deus, mas assim, ele ainda precisa, as intervenções que eu faço é para que ele fale melhor, para que ele se comunique melhor, porque a gente sabe que o transtorno do desenvolvimento da linguagem também requer muita atenção, né? Mas eu resolvi então abrir esse Instagram, né, como Educar com Música, para ajudar outras mães, ajudar as professoras, para que elas também ajudem os seus filhos, independente se eles estão ou não com alguma dificuldade ou se tem algum atraso, né? Mas para mostrar que a mãe, principalmente a mãe, né? Eu falo que a mãe e o pai, mas a mãe que acaba passando mais tempo com os filhos, sim, que a mãe, ela tem um potencial e um poder muito grande nas mãos, né? Porque ninguém conhece melhor um filho do que sim, a própria mãe, né? Então a gente em casa, a gente pode e deve estimular muito os nossos filhos, ensinar os nossos filhos. Mas eu não tenho pedagogia, eu não sou fono, eu não sou... Ninguém está dizendo aqui que você tem que tirar o filho dos especialistas, das fonos, não levar no... Não, não é nada disso. Mas é potencializar esse aprendizado em casa, né? Então eu ensino por meio das técnicas que aprendi com Edwin Gordon, né? E acabei desenvolvendo um programa que mostro no meu Instagram sobre consciência fonológica e a música, né? Porque a gente sempre fala muito sobre como a criança na primeira infância, as crianças na primeira infância, de 0 a 6 anos, elas têm muito potencial de aprendizagem, né? Porque é o momento ali que as janelas ótimas de aprendizagem, elas estão abertas. Então, a gente tem que aproveitar cada momento, né? E não é você já se preocupar em ensinar o seu filho a ler, né? Nesse período de pré-alfabetização, mas é você... estimular corretamente, né, a sua criança para que ela possa aí desenvolver todas as habilidades e os pré-requisitos para uma alfabetização. E isso inclui, inclusive, os nossos autistas, né? Porque eu sempre digo o seguinte, tudo que eu ensino no meu Instagram, as mães das crianças autistas devem também aplicar com seus filhos. O que a gente vai até conversar hoje, né, Elaine, é como a gente pode ensinar.
o conteúdo é o mesmo, mas a forma como a gente ensina é que é um pouco que a gente pode fazer um pouco diferente. E é isso. E aí eu estou Uhum. aqui com essas mídias sociais, com o meu e-book que acabei de lançar gratuitamente para que as mães aprendam um pouco mais sobre consciência fonológica, sobre música e para que elas façam as aplicações de tudo isso em casa também, né? E é isso. Ah, a Andrea falou aqui agora há pouco que ela já fez, acho que 3 anos de intervenção cognitiva e não está tendo resultado. Então, essa é a ideia de estar trazendo você aqui para tentar uma forma nova, uma forma mais naturalista e mais Uhum. divertida e prazerosa, acho que para todo mundo, para a mãe, para o filho, que a gente pode fazer ali no dia a dia. Eu Sim. quero acrescentar aqui no que a Rô falou. Eu já falei isso lá no meu perfil, quando tem uma foto lá minha com o Theo, no centro cirúrgico, que eu nem sabia que você tinha passado por isso também, mas eu já chamei atenção para isso, porque é uma coisa também que é uma otite silenciosa e a gente não Não sabe. O dói, meu filho não dói nem nada. Ele teve algumas dores de ouvido, mas que a gente leva como coisa da infância Uhum. mesmo. E o meu filho também teve, ele não escutava também de um dos ouvidos, também fez essa mesma cirurgia de colocar o caninho, eu fiz lá toda uma chamada para as mães ficarem atentas a isso. Sim. Eu só descobri por causa de uma médica, assim, agradeço muito ela. Eu até falo, né, uma senhorinha, às vezes, plantonista, que às Sim. vezes tem um achado, ela foi assim por Deus enviada, porque todos já tinham olhado, ele já tinha passado por otorrino e ninguém sabia. Ninguém E sabia. aí ela me chamou essa atenção e falou, olha, presta atenção nisso, vá no especialista. Aí eu comecei a procurar, porque ele já estava fazendo fono, mas não estava tendo um retorno. E aí ele Entendi. fez a cirurgia, a gente Uhum. continua com a fono e melhorou bastante, mas isso é o que você estava falando agora há pouco, da mãe ajudar. Sim. Eu estou estudando a psicologia aí, né? Uhum. Mas não tenho nenhuma formação e nenhuma instrução sobre fono. E eu tenho uma fono também maravilhosa. Ele continuou fazendo terapia, mesmo ele sendo pequenininho, está fazendo através Aham. das telas. E ela me orienta e eu vou seguindo. E teve assim um ganho muito grande com essa intervenção. Eu acho que ganhamos mais com essa intervenção pela tela, digamos assim. Porque ela Sim. me instrui, eu presto atenção no que ela está falando e aí eu replico, e ele começou já a ter um retorno. E eu te encontrei nesse processo, porque eu Ah, estava que buscando maravilha. alternativas para música, porque eu vi que quando eu falava para ele, por exemplo, Lua, né? Então ela falou, fala cantado para ver se chama a atenção dele. Então eu comecei a falar Lua, Lua, e ele começou a repetir Ah, na que mesma hora. Então interessante. eu falei, Uhum. então deu um retorno. E aí eu Uhum. comecei a procurar algumas coisas. Aí eu achei coisas fantásticas sua, comecei a te seguir e eu falei, quero conversar com ela, quero que as outras mães conheçam e possa estar Uhum. tendo essa oportunidade. Ai, que bacana. Então, algo Então muito vamos lá. interessante. Desculpa, Não, não, pode continuar. algo muito Não. interessante que a gente pensa, quando a gente pensa incluir a música como uma ferramenta para potencializar o aprendizado, é que a música, o que que é a música, né? É você, é uma habilidade de você manipular o som, né? De você conhecer o som, ou seja, você fazer discriminação de som, você conseguir produzir o som, fazer a prática daquilo. Então, música é isso, né? A forma como a gente vai introduzir a música é que a gente tem daí 1000 maneiras de introduzir a música. Mas quando o próprio Edwin Gordon diz o seguinte, a criança, primeiro ela precisa escutar, para depois ela falar, para depois ela ler e para depois ela escrever. Eu sempre digo isso. Bom, se ela precisa escutar primeiro, ela precisa ela precisa ter exercícios de escuta, né? E eu já também falei no meu Instagram que ouvir e escutar é diferente, né? Eu acredito que muito das crianças autistas, elas ouvem, mas elas não escutam. Ou seja, ouvir é quando você não se concentra, né? A criança autista, ela ouve que alguém está chamando, mas ela não se direciona, ela não foca naquilo, né? Ela não para de fazer o que ela está fazendo, ou seja, a escuta ela requer mais atenção, compreensão, né? Então, nada melhor que usar a música, né? Usar a música para esse treinamento da escuta e com todas as crianças, né? Inclusive com adultos também.
Com as crianças autistas, melhor ainda, né? E a forma como a gente pode introduzir a música, porque às vezes a gente acha que é só cantar a música. Ah, não, vamos só cantar, mas música é som, né? Então, assim, antes de mais nada, é interessante que você brinque com os sons da boca, sons que você tem de objetos que tem pela casa. Enfim, há muitas possibilidades. Então, aquelas mães que estão nos assistindo, aquelas professoras que falam assim, eu entendo que a música ela é importante, ela ajuda no exercício da escuta, mas eu não sei como fazer. Então, hoje a gente pode conversar, né, Elaine? E eu vou dar Sim, depois eu vou dar aqui algumas sim, estratégias de como a gente pode usar de maneira muito sim. simples, mesmo aquelas mães que não sabem nada de música, professores que não entendem de música, mas que você pode incluir sim a música no aprendizado das crianças, né? Sim. Eu não sei se entra aqui, mas eu tenho uma música que me chamou muita atenção, e eu até compartilhei no meu perfil, eu não sei, não vou lembrar as palavras, mas é uma musiquinha que você faz sons com a boca. Eu lembro que você fala do telefone, que você acha que chama a atenção Ah, da sim. criança, né? Uhum, Você sim. liga para a criança responde. Então, assim, são coisas simples, mas que eu achei super legal isso. E eu não sei se essa é uma delas, mas queria que você falasse um pouquinho como chamar a atenção. Acho que primeiro, para a gente Tá. começar nisso, a criança autista ela tem os hiperfocos dela, alguns interesses restritos. Como chamar a atenção dela, atrair a atenção dela para a gente começar esse trabalho? Sim. Então, eu até vou tomar aqui a liberdade para falar Fica à que vontade. eu acabei dividindo, né? Como eu sabia que há muitas mães dos nossos anjos azuis aí assistindo a gente. Bom, primeira coisa, antes da gente falar de ganhar a atenção da criança, nós temos que acreditar no potencial dos nossos Sim, autistas, sempre. né? Porque assim, eles aprendem eles são capazes de aprender da mesma forma, né? Minto, calma. Da mesma forma, não. Talvez a forma como aprenda é que a gente tem que adaptar os exercícios às atividades, né? E é muito interessante porque eu li que houve uma pesquisa de estudantes de neurociência onde eles receberam alguns ratinhos, né? Ratinhos. E aí, já até falei isso aqui numa aula ao vivo aí que dei. Uh, os ratinhos A foram dados para o grupo A e foi falado para eles o seguinte: olha, esses ratinhos aqui são super inteligentes, super desenvolvidos, têm muito potencial, então, ó, façam exercícios com eles. E o outro grupo, o grupo B, foi entregue outros ratinhos para esse grupo B, que foi falar assim: ó, esses ratinhos aqui são fraquinhos, ó, cognitivamente muito ruins, vê o que vocês fazem aí. Bom, aí eu pergunto, quais foram os ratinhos que Até se saíram imagina. melhor? Qual foi o grupo de ratinhos que se saiu melhor? O A, Os ditos inteligentes, não é? Porque eles acreditaram que aqueles ratinhos eram melhores e ao final desse experimento foi contado para eles que os ratinhos eram iguais, né? Então, quando a gente entrar para fazer uma atividade com os nossos filhos, a gente tem que acreditar que vai dar certo, a gente tem que acreditar no potencial do nosso filho, independente de que nível, qual nível de autismo ele se encaixa, não importa. A gente tem que entrar acreditando, porque quando a gente entra acreditando, a gente entra com energia. Então, para chamar a criança, para a gente começar a fazer as brincadeiras, para a gente começar a cantar, primeira coisa, a gente deve estar junto dela e deixar que ela lidere. Então, a criança, ela tem que liderar. Então, se ela tá, até peguei aqui um exemplo, né? Se a criança, se o menino ou a menina, ele gosta de rodinha e ele tá lá brincando com a rodinha, e você quer fazer uma atividade com aquela criança, ou você quer cantar com aquela criança, você quer ensinar alguma coisa, tá? Para aquela criança ela tá rodando. Você não vai chegar na frente dela, obviamente, e falar assim: filho, ó, vamos cantar aquela música? Olha, aqui o som da letra T é. Ela não vai. Primeiro que ela não vai nem olhar para você, né? Porque o que você está falando, né? Então, o que você deve fazer? Senta na frente dela, ela tá rodando. Primeiro você observa.
pega um outro carrinho e começa a fazer junto. E começa a fazer junto e mostra, olha que legal, tá rodando. Aí por que não? Como que é a música? Eu até marquei aqui a música, peraí. A roda do carro gira, 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 a roda do carro gira, gira pela cidade. Parou! Parou! Começa de novo, até aquela criança olhar para você, ou pelo que não olhe para você, mas que olhe para o que você está fazendo. Então você tem que ter energia, né? Por isso que eu falei, tem que ter disposição, tem que confiar em você e na criança. E começa de novo. A roda do carro gira, gira. Parou! E aí você vai fazendo 1000 sons. E começa a fazer sons com a boca. Não adianta ficar falando muito. Olha que legal, esse carro é azul e laranja. Olha que legal. Não, esse tipo de... Não vai atrair. Não vai atrair nenhuma criança típica, quanto mais os nossos autistas. Então, você começa a imitar o que ela está fazendo e criar sons com a boca. Provavelmente ele vai olhar, não exatamente para você. A gente sabe que tem autista que tem um bom contato visual, tem autista que não tem, enfim, mas serve para todos. Bom, fez essa brincadeira, cantou, criou esses sons, aí você pode pegar aquele carrinho e tentar dar uma função, a função que é de fazer e você vai fazendo sons, porque quando a gente pensa em música, a gente pensa em sons. Então, usar os sons da boca, né? Fazer onomatopeias, brincar com vários sons em que você imite o som do carro, o som do breque, né? Sei lá, nem sei se é assim o som do breque. Mas você inventar os sons e mostrar que é legal também você criar esses sons de outra maneira, provavelmente aquilo vai começar a se tornar mais interessante. Vai acontecer, vai ter sucesso no primeiro dia? Não. A gente sabe que às vezes você tem que fazer um dia, no segundo dia você faz de novo. Talvez no primeiro dia você vai ficar só rodando, junto com ele, roda com ele. Vai rodando com ele. Vou te interromper aqui, que tem uma pessoa falando que ela está assistindo a live com o pequeno dela aqui de 5 anos do lado e está te imitando. Ai, que lindo! Então Beijo. você vê como dá um retorno. E isso também, como você está falando, tem que repetir e a mãe tem que... Às vezes a criança, você vai lá fazer, vai parecer boba fazendo som e a criança nem tchum. Mas não quer dizer que ela não assimilou. Porque eu vejo por experiência própria, eu vou lá, faço o som e falo, ele nem entendeu nada. Passou uma hora, mesmo que seja um dia, a criança está repetindo o que eu falei. Eu falei, então ele ouviu, ele prestou atenção. Então, insista. Sim, eu sempre digo que a gente tem que fazer, quando a criança ela não verbaliza, ou ela pode até verbalizar, mas ela não tem vontade de conversar, porque você, de certa forma, você está tentando entrar no mundo dela. Então você faz para ele, não exatamente com ele. Vai chegar um momento que você vai fazer com ele, mas nesse primeiro momento você tem que já entrar na brincadeira pensando, eu vou fazer para ele. Talvez eu não tenha a resposta que eu desejo. Talvez eu ainda não vai ser o momento que ele vai fazer com você. Mas não importa, você faça para ele. Então, ele tá rodando? Roda, faz os sons. Depois, se ele se interessou, se por uma acaso a criança se interessou, né, pelo que você está fazendo, aí chega um momento em que vocês dividem, né? Que você tenta ali fazer com que ele divida aquele momento de brincadeira, mesmo que seja rodar a rodinha do carro. Então aí você pode falar, agora é minha vez! E faz rápido, para ele não ficar assim, chateado que está demorando muito. Passa para ele. E você vai aumentando esse tempo, sempre usando os sons da boca. E aí você pode fazer sons muito engraçados, porque a criança, ela gosta do som engraçado. E a partir do momento que você faz o som engraçado, ela vai, nem que seja rápido, mas ela vai olhar para você. E aí é a hora que você vai fazer a expressão engraçada. Então, tá fazendo assim, ó. Tem que
imitar e fazer 1000 caretas, porque se ela achar aquilo engraçado, repete, repete. Porque aí vai ser um momento que ela vai sentir vontade de olhar para você. E aí, a partir do momento que ela começar a criar o hábito de olhar para o rosto, é um momento também que você pode começar a ensinar outras coisas. Por exemplo, com menina, né? Tem menina que pega a bonequinha e ela não brinca com a boneca da maneira convencional. Ela, sei lá, ela pega a etiqueta da roupinha da boneca, ou ela pega o lacinho e fica ali no lacinho. Fica também. Balança a boneca. Balança a boneca, ou joga pra cima com as pernas pra cima. Joga e faz yupi! Yupi! Se ela te imitar, maravilhoso, porque uma das coisas que a gente tem que tentar estimular nos nossos filhos, nos nossos autistas, é que eles imitem, porque eles a gente sabe que o aprendizado também se dá pela imitação, né? Então, pega aquela boneca, ela tá brincando só com o lacinho daquela boneca, brinca com o lacinho também, faz um som para aquele lacinho, começa a nomear aquele lacinho, 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 lacinho. E é o que eu sempre falo, não adianta você falar logo de cara, o lacinho é vermelho e amarelo. É muita informação, né? Porque ela tá prestando atenção ali naquele objeto, ela tá manipulando aquele lacinho. Então, quando a gente pensa assim em falar muitas coisas, a gente tem que eles têm que ter a atenção dividida, né? E às vezes é muito difícil para eles. Então, uma coisa, um comando, hoje você fala, hoje você brinca com o carrinho, amanhã você faz um som, depois você cria um novo som para aquele carrinho que vai bater e faz a criança tentar fazer também. Volta a rodar. Depois, no outro dia, você pode dizer o carrinho é azul. Ou melhor, o carrinho... No outro dia, o carrinho é azul. Inventa canções, sabe? Assim como eu digo lá no meu Instagram, invente canções para o bebê, invente canções para o autista. Coisas que você cria na hora, com uma melodia, com um ritmo, enfim. Bom, conseguiu a atenção? Atenção a gente sabe que é uma construção, tá? Todo dia você vai ter que sentar ali, não tomar nada da mão, não invadir muito espaço da criança, tá? Tentar se manter um pouco longe, assim, perto, mas não com a cara na cara da criança, né? Porque ninguém gosta disso, eles também não são obrigados a gostar. E aí você vai conquistando o seu espaço, tá? Bom, isso a gente está falando, mas cadê a música? Os sons, você já está estimulando, porque você não pense que você vai chegar já cantando, né? Você pode chegar cantando, mas mais interessante é você chegar cada dia com um som diferente da boca, né? E fazer com que aquela criança, tentar fazer com que aquela criança imite o som da sua boca. Já é maravilhoso se isso acontecer, né? Bom, aí eu separei algumas atividades que a gente ainda pensa em som de boca e atividades que já são musicais. Então, a famosa bola de sabão, né? Então, você pega lá a sua bolinha de sabão, assopra e pede para... E você começa estourando aquela bolha. Estoura e faz um som. Pode ser um fonema, por que não? Olha para a criança. Né? Eu sempre falo assim, tem que ser exagerado mesmo, porque você tem que chamar a atenção, principalmente para o seu rosto. Só para outro. E vai, até ele achar que aquilo tá interessante e ele vir. Ele vem, ele não fez um som, você faz para ele, tá? Você faz para ele. Até o momento que ele não tem que ter vergonha, né? Vergonha tem que ter vergonha de ser exagerado. Gente, eu falo assim, pensa na... Não, eu falo uma coisa assim, né? Eu tenho estimulado muito as mães para que elas cantem para os seus filhos. E aí tem muita mãe que me escreve assim, eu sou desafinada. Fala assim, mas peraí, você tem vergonha de cantar eu com sou uma o seu delas. filho, para o seu filho?
Não, né? Ainda mais quando você está acostumado a cantar desde bebê. O bebê, eu falo assim, a criança, o bebê, ele não vai falar assim, ai, que voz feia, que desafinada. Eles vão amar. Então, assim, ninguém tá mandando para ir no The Voice cantar ou você fazer isso em frente a uma câmera. Você tá com o seu filho. Então, assim, eu tenho dificuldade, Rô, eu sou um pouco travada. É exercício. Tudo é exercício. Então, assim como a gente precisa estudar coisas novas, inglês, uma língua nova, francês, e a gente tem que praticar, para a gente ensinar também, a gente também precisa da prática. E a prática vai acontecer no dia a dia com as nossas crianças. Então, bolinha de sabão, faz o foneminha, para ele ouvir aquele som, né? Ele já vai ouvindo aquele som. E aí você pode cantar uma música, criar uma música, né? Bola, ou fazer um ritmo. Bola de sabão, vou inventar agora. Bola de sabão, vamos estourar a bola de sabão. Alguma coisa assim. Você cria e faz uma que a gente chama de canção rítmica, né? Que é você falar um versinho dentro de um ritmo. Isso é maravilhoso para as crianças, principalmente para as crianças autistas, né? Não precisa nem ser com rima, nada. Você faz um versinho e vai repetindo. Bola de sabão, bola de sabão. Vamos estourar a bola de sabão. Pronto, faz a brincadeira da bola de sabão. Bexiga, mesma coisa. Joga uma bexiga colorida para cima e faz. A bexiga tá descendo. O sonzinho do V, para ela já ir conhecendo aquele som. Ela não faz, não tem problema, você faz para ela, tá? Mas ela está o quê? Ela já está escutando, né? Ela está fazendo a brincadeira. Pode ser que uma hora ela faça também. E se ela fizer, perfeito, né? A gente está falando aqui exercícios que podem ser feitos para todos os autistas, independente do nível, né? Em que seu autista está. Cócegas. Lembra daquela brincadeira? Pinhé, 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 pinhé. Tchica, 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 tchica. É legal fazer essa brincadeira porque além de você conseguir ter um contato com o autista, com a criança autista, caso ela tenha uma dificuldade com o toque, né? É uma brincadeira em que você pega na mãozinha e depois você faz cócegas na criança. E aí sempre se direciona na mesma altura para tentar um contato visual. Ela olhou, faça caretas, yes! Faz careta, faz sons para ela sempre sentir vontade de olhar para o seu rosto, pensando assim, vai sair alguma coisa engraçada, deixa eu olhar, a cara da minha mãe é engraçada, então vou sempre olhar porque alguma coisa vai sair, né? Nós temos aquela famosa brincadeira serra, serra, serrador, principalmente para as crianças que gostam de se balançar. Então você põe a criança no colo e faz o serra, serra, serrador, serra o papo do... Deixa ela lá embaixo. E aí ela provavelmente vai gostar daquela sensação. Aí você volta ela para você, vovó! E aí é um momento ali que talvez você consiga um contato visual. Talvez você consiga. Não conseguiu na primeira? Vai tentando. E aí ela olhou para você, quando você falou vovô, ela olhou para você, você faz... Começa de novo. Serra, serra, serra. Sempre para fazer com que ela crie o hábito de olhar para você. Porque a criança, a gente está aqui pensando e fazendo atividades que vão ajudar, inclusive, na linguagem, na oralidade, a desenvolver a oralidade. Como que a criança aprende a falar? Ela aprende a falar pela escuta e também pelo exemplo que ela tem, né? Quando ela olha o outro falando. Então, como articula as palavras, como é o som. Então, ela precisa ouvir, primeiramente, e depois ela precisa ter esse exemplo para perceber como é que funciona a questão da motricidade da boca. E aí é o momento também da gente trabalhar com as questões das expressões faciais. Então, você pode, por exemplo, falar assim, agora a mamãe vai fazer o serra, serra, serrador, eu estou muito brava. Serra, serra, serrador. Alguma coisa assim. Agora a mamãe está feliz. Serra, serra, serra. É assim, é sem vergonha, é sem ter vergonha, mas a mamãe está chorando.
porque ela vai, na volta, ela vai olhar para você. E aí você falou, eu tô chorando. E ela vai tentar, talvez, te imitar, ou ela já vai começar a compreender um pouco das expressões, né? Porque a gente sabe que os autistas, às vezes, têm uma dificuldade com a leitura, né? Do rosto das Sim. pessoas, né? Então, Eu tô, eu Quer tô falar um olhando aqui pro pouquinho? lado, porque minha filha tá aqui do lado, e ela gosta muito de assistir os seus vídeos, e Ah, ela que tá linda. rachando o bico, tá morrendo de Tá rir. morrendo de rir das minhas Porque quando você caretas. e também porque assim, quando você falou que a cara da mamãe é engraçada, ela olhou pra mim e riu, porque eu faço muito Já. dessas coisas, eu sou meia boba, assim, sabe? Aham. Mas a gente Então tem que ela ser mesmo boba fala que mesmo. então, eu falo que sou muito boba nisso, né? Eu sempre fui, e por isso que o tema aí do meu perfil é diversão e inclusão, porque Sim. eu defendo muito essa questão de divertir, eu brinco mesmo, eu dou risada mesmo, e eu banco essas coisas bobas. Eu fico no meio do parquinho fazendo som, cantando, pulando. Porque Eu não ligo muito, não. Não, a gente tem que ser, porque eu sempre digo assim que a aprendizagem, ela deve ser divertida. Porque a criança, independente se ela é autista ou não, ela tem que sentir prazer pelo conhecimento, em aprender coisas novas, né? Então, se você quer ensinar a sua criança, se você coloca ela presa numa cadeira e quer que ela fique te imitando, repetindo, aquilo é chato, é chato. Quem gosta disso? Ninguém, nem adulto gosta. Então, o que a gente tem que tentar colocar para os nossos filhos, para as nossas crianças, autistas ou não, é um desejo em aprender. É pensar assim, nossa, é bom aprender, que gostoso, sabe? No meu tempo livre, eu quero pegar um livro, folhear um livro, mesmo que eu não saiba ler, eu quero... Porque quando a minha mãe lê, é tão gostoso. Então, a leitura em voz alta para as crianças autistas, fazendo com sons, com muitas expressões, tudo isso a gente pode fazer. Da mesma forma que a gente faz com as crianças que têm um desenvolvimento típico, digamos, um desenvolvimento típico, a gente pode fazer com as crianças autistas, com as nossas crianças com síndrome de Down, com as nossas crianças que têm qualquer tipo de atraso. Então, é o mesmo conteúdo. O que muda, talvez, é a forma como você faz. Talvez com um autista você precise fazer mais repetições. E eu sempre digo, né? Eu até marquei aqui uma coisa bem interessante que a gente precisa falar, que é sobre a gente tomar cuidado com a questão de desregular o autista quando a gente está ensinando, ou quando a gente está fazendo essas brincadeiras. Então, eu até coloquei aqui, ó, 3 níveis que a gente precisa cuidar quando a gente está ensinando, né, as crianças autistas, que é a zona de conforto, a zona de estimulação e a zona de regulação. Então, a zona de conforto é a criança que está ali dentro do que ela gosta de fazer, né? Ele gosta de ficar rodando a rodinha, ele fica lá, se autoestimulando, mas ele não tá aprendendo nada novo, né? Tá, né? Agora, aí você chega com uma estimulação, com uma canção, com um som da boca, fazendo junto, e aí você sempre insere uma coisa nova. Uma coisa nova. Uma coisa bem simples. Hoje você ensina uma coisa, amanhã você repete, porque o aprendizado se dá pela repetição. Amanhã você repete de novo. Oh, quanto tempo? 10 minutos. Não, preciso que seja menos. Meu filho não consegue. Faz 5 minutos, mas faz todo dia. Aproveita o tempo, né? E aí a gente toma cuidado para a gente não querer fazer tudo com os nossos filhos ali no mesmo dia, na mesma hora, e aquilo ser demais, né? E aí ele desregula aquela criança e ela entra, em vez de ser divertido e de ser um momento importante de aprendizado, acaba sendo um momento complicado para ela, e aí depois você tem que retomar tudo. Enfim, então a gente tem sempre que entrar na zona de conforto da criança, ou seja, partir daquilo que ela gosta de fazer. Então, se ela gosta de Lego, senta para brincar com Lego, né? Brinca um pouquinho com o Lego, faz o som com o Lego caindo, não sei. Aí ensina alguma coisa nova, né? E sai, se afasta. Amanhã você ensina mais uma coisa. E assim por diante. E aí, eu também marquei aqui, né? Porque você viu que eu falo muito, né? Elaine, você pode me interromper, Antes viu? de você entrar nessa questão, deixa eu só falar uma coisa, talvez, não sei quantas terapeutas ou mães estão assistindo, talvez você também.
Muitas não concordem com o que eu vou falar, mas eu vou falar a minha opinião e o que eu penso, né? Você falou aí sobre a questão de ser chato, né? Você está ensinando alguma coisa e por Sim, mais que tenha que ser por repetição, não pode ser chato. é, Eu, estudante de psicologia, tenho crianças autistas e sempre do começo, tudo que é colocado para a gente tem que ter o ABA, tem que ter o ABA, tem que ter o ABA. hum, Eu tô no meu último ano de psicologia, são 5 anos, tô desde o primeiro ano estudando e amadurecendo essa ideia, tipo, vou trabalhar com crianças autistas, mas vou aprender o ABA? E eu tinha uma resistência muito grande com o ABA exatamente por isso, de sentar na frente de uma mesa e fazer a criança repetir, eu falava, nossa, mas isso é muito chato, eu não tenho vontade de fazer isso, imagina uma criança, independente se ela é autista ou não, isso é muito chato. E eu fui amadurecendo a ideia, fui amadurecendo e fui buscando alternativas. E eu vi que dá, e hoje eu sou estudante de ABA, existe possibilidade sim de fazer um ABA naturalista, funcional, que sim. não seja chato. Você não Uhum. precisa fazer atrás de uma mesa. Você tem que aprender e fazer de uma forma mais natural, num parque, numa brincadeira, como você está falando, você está pegando uma coisa que ela gosta, dando função para ela Sim, e aham. ensinando ao mesmo tempo, Uhum. porque você não está ensinando aí só a questão da fala. Nas coisas que você falou, você está trabalhando um monte de outras coisas. Sim, Tá rodando o carrinho, dá para outra, para a criança rodar. Tá ensinando ela a esperar a vez dela, compartilhar o brinquedo. E várias outras coisas que você foi falando aí, que não está trabalhando só a fala. Você trabalha um monte de coisa em 5 minutos, 10 minutos, entrando no universo dela. Então, sim, dá uhum. sim para ter um aba, mas de uma forma prazerosa, não que seja chato, Sim, porque eu acho que nem vai exatamente. estimular a criança. A criança vai começar a ter horror de chegar e, de novo, aquela psicóloga que vai me sentar atrás de uma mesa. Exatamente. Eu tenho algumas mães, acompanho algumas mães aqui que me procuram e que falam que, por exemplo, a terapia, é, a sala, por exemplo, que de espera da terapia, acaba desregulando o autista porque é barulhenta, Sim, tem que esperar muito, atrasa. Então, às vezes essas mães acabam falando para mim, nossa, quando eu faço em casa, né? E ninguém está dizendo aqui para vocês abandonarem de jeito nenhum, né? sim. As suas terapias, não é isso. Mas às vezes, quando você acaba fazendo as intervenções em casa também, fazendo essas brincadeiras em casa e aproveitando para ensinar, às vezes é muito mais eficaz na questão da criança aprender algo novo do que às vezes na própria sala de terapia, né? Então, de fato, as terapeutas elas precisam aí sempre pensar nessas questões, né? Da questão que eu falei da Sim. energia, né? Você tem que sentar com a criança para fazer as atividades, para cantar, você tem que estar com muita energia, mesmo que seu dia não tenha sido bom, tô com cólica hoje, eu não tô bem, coloca lá a fantasia de educadora e vai, né? Porque se for para você sentar na frente e falar assim, filho, vamos cantar. Ai, aquela música é muito legal. Nossa, até qualquer um Super vai legal, né? abrir a boca, né? Ou ficar Super pedindo. convincente. Não vai. Então você tem que dispor de uma energia para você poder estar ali com aquela criança e mostrar que é gostoso, é motivador, para que a criança sinta prazer e vontade de fazer também, né? Que a gente estava E falando. esses detalhes que você falou, por exemplo, de girar lá a rodinha com uma brincadeira e tal, servem até como recurso, por exemplo, ela falou, é difícil a criança se regular num consultório. Se você pega, fecha ela ali com você, chamando atenção para a rodinha do carro e fazendo um som que já é agradável para ela, que você já trabalhou isso em casa, ela não vai se fixar tanto no barulho, com tanta informação, ela vai começar a dar atenção para aquilo. Sim. Talvez seja mais fácil ela se concentrar ali no carrinho, numa coisa que ela gosta, e não prestar atenção em tanta informação que tem lá Então, fora. bom, aí a gente falou sobre tudo isso, né? Que nós falamos, são brincadeiras que a gente pode fazer para chamar a atenção dos nossos autistas, né? Então, todas essas brincadeiras que eu apresentei aqui foi para você tentar um pouquinho, tentar aí por meio dos sons, da música, das canções, entrar um pouquinho no mundo, né? Aí no mundo da criança. Bom, a partir do momento que você a criança já está acostumada, que você participa dessa brincadeira, das brincadeiras dela, né? A partir do momento que ela se acostuma com isso, aí é o momento de você fazer uma programação
que, digamos assim, a gente pode pensar num programa de estudo, de aprendizado para as crianças, né? E a gente precisa da rotina. Então, é sempre importante, isso é independente se a criança é autista ou não, né? Eu sempre falo muito isso aqui no meu Instagram, sobre a gente ter um momento em que a gente faz um ensino mais direcionado. Então, como que você pode fazer? Você pode fazer sempre começando esse momento, você para, vai ser 15 minutos, não tem problema. Começa cantando uma música de chamada para essa criança. Até eu vou pegar meu ukulele aqui. Peraí. Então, você pode cantar qualquer música, né? Que seja uma música que você tá dizendo para a criança assim, que bom que você tá aqui, então, sei lá, vou falar o nome do meu filho, né? Alô, Heitor, que bom que está aqui, nós vamos cantar e nos divertir. Canta, desafinei um pouco aqui, canta um pouquinho com ele. Então, toda vez que você e cante a mesma música, né? Ou você pode fazer aquela prim, prim, toca o telefone, prim, prim, corro para atender. Alô, alô, quem é que está falando? Quem está falando? Mesmo que ele não faça, mesmo que a criança não responda, você responde por ela. Heitor, 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 precisamos conversar. Eu fiz com o ukulele só para vocês ouvirem a harmonia da música, mas eu nunca, sempre me perguntam, eu não tenho ukulele, não toco. Gente, quando eu vou fazer alguma atividade musical com meu filho, eu também não uso, porque eu sempre percebo que isso é algo que distrai, né? Então, eu faço só com a minha voz. Prim, prim, toco o telefone, prim, 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 corro para atender. Alô, alô, essa brincadeira, ou, não, essa música para você fazer um chamamento. Então, toda vez, todo dia, o primeiro dia ele não vai entender, né? A criança não vai entender, provavelmente, porque ela ainda não experimentou, experienciou aquilo. No segundo dia, a mesma coisa. No mesmo horário, você vai lá, prim, prim, toca o telefone, né? Ou, não quero fazer uma canção. Faz um som com a boca. Porque a criança vai entender que quando você faz esse som com a boca ou inventa um outro som, é um momento em que você vai fazer alguma coisa com ela, né? Ou, senão, eu não trouxe aqui, aqui, ó, tem um bambu aqui enorme que meu filho brinca, eu vou pegar. Ou, senão, você bate 2 colheres de pau, né? E vai andando. E senta na frente da criança para você começar a atividade. Bom, fez uma canção ou um som de chamamento, que a gente chama, que é para abrir aquele momento, para que a criança entenda que toda vez que você cantar aquilo, que você fizer o mesmo som, você sempre faz a mesma música, tá? Com o tempo você pode trocar, né, apresentar uma nova canção, mas principalmente com os nossos autistas é importante que você repita sempre, até ele compreender bem. Bom, cantou aquela música, aí você senta para você ensinar, ensinar algo novo. Como eu havia falado lá, você tira ele da zona de conforto, né? E aí você vem para a zona, você entra na zona de estimulação, né? Por isso que tem que ser pouco tempo e você tem que sempre avaliar e ter esse cuidado para ver se ele está gostando, se está forte, o som está muito forte, né? Tem que tomar cuidado com tudo isso, para a gente não desregular essa criança. Bom, aí você fala, bom, hoje eu quero ensinar o fonema, quero ensinar o som do grafema T, da letra T para ele. Aí eu até canto, eu vou usar as músicas que eu tenho no meu Instagram, porque todas as mãezinhas autistas, das crianças autistas falam, como eu faço com autista? Então, agora eu tô te mostrando. Você vai cantar da mesma forma, né? Eu não peguei nada aqui que eu possa bater, vou fazer com isso aqui. O prego é cabeça dura, na parede quer entrar, por isso seu martelo está sempre a martelar, martelando. E canta a música inteira, que é o que a gente chama da técnica do todo, parte todo. Meu filho não tá olhando, não tem problema. Faça assim mesmo. Martelando, o preguinho na parede quer entrar. Aí você põe lá as letrinhas, o T com A, martelando,
e faz. Mostra o todo, canta a canção inteira. De preferência, você entrega para ele também algo que ele possa fazer um martelando, porque ele provavelmente vai pegar aquilo, talvez ele vai querer olhar bem aquilo, não tem problema. Você canta, e aí depois você imita ele, e aí você bate. Olha o som! Martelando. Tá, tá, tá. E ali é o momento que você tá ensinando algo, né? Cantou, fez, aí você pode brincar um pouquinho com os sons do fonema, o som das... Tudo isso que a gente está falando aqui, Elaine, é pensando que, independente de como está o nosso autista, a gente tem que se preocupar que a gente tem que se preocupar que esse autista ele tem que desenvolver as questões orais, a linguagem, para depois, inclusive, entrar para as questões de alfabetização, né? Então, a gente pode fazer Sim. isso de uma maneira muito agradável, por meio da música, e ao mesmo tempo ensinar. Então, vai mostrando aquela letrinha. Essa letrinha é a letra T, e ela tem um som, né? Como a gente pensa em abordagem fônica, ou seja, que cada letrinha tem um som, então você vai trabalhando dessa forma, você vai mostrando que aquela letra tem um som. Cola, ele vai tomar banho, a criança vai tomar banho, cola a letra T no banheiro para ela ficar olhando de vez em quando. Talvez ela pegue, ela brinque com aquilo, não tem problema. E aí você vai fazendo para ela se acostumar que aquilo tem um som. Enfim, usou, fez o sonzinho do fonema, canta novamente. Rô, quanto tempo eu faço isso? Lembra que eu falei da repetição? É por meio da repetição que acontece o aprendizado? No outro dia você faz a mesma coisa, num tempo curto, mas ali a criança também está aprendendo. Você está cantando, você está estimulando oralidade, linguagem e também já está partindo para as questões da pré-alfabetização com essa criança, independente de quantos anos ela tem. Volta para o todo, canta inteira, tá? Por hoje já foi só, deu 10 minutos, faz uma canção, pegar meu ukulele aqui, faz uma canção de despedida, para ela entender que toda vez que que esse momento, né? Que esse momento ele vai ter um começo, um meio e um fim. Porque dessa forma ela consegue se regular melhor, né? Ela sabe que já vai acabar, ou ela sabe, ela consegue, conforme vai passando os dias, ela vai percebendo que você vai cantar uma música, você vai fazer um exercício e daqui a pouco vai acabar. Então isso é importante para ela. Aí canta uma música de despedida. Acabou a nossa brincadeira. Que momento especial. Ei, tô, te espero novamente para cantar, esqueci, cantar, brincar, sonhar. Canta a música de despedida, quer dizer, aquela música tá dizendo: acabou, filho, pode voltar, volta para sua zona de conforto. Mas naquele momento você tirou ela da zona do conforto, entrou para uma zona de estimulação, ensinou e saiu, cantou uma música de despedida que tá provando, tá mostrando para ela que ela vai voltar para a zona de conforto dela e fazer o que ela quer. Mas a gente nunca deve, como eu já falei aqui, achar que nós não devemos já iniciar com esses estímulos, né, em desenvolver essas habilidades que toda criança precisa ter, né, que toda criança precisa ter. Rô, mas o meu filho tem 24 anos, tá? Ele é autista. Você pode fazer da mesma forma. É claro que você não vai infantilizar muito, né? Mas você pode ensinar da mesma forma, mas aí você faz as adaptações para aquilo que ele precisa, aquilo que ele necessita, né? Você quer falar, Elaine? Não, o pessoal está perguntando aqui bastante sobre a questão dos autistas não verbais, atraso de linguagem e apraxia. Então, assim, estão pedindo exercícios, músicas para estimular isso. Então, tem algumas que estão falando aqui, tem crianças de 1 ano e 10 meses que já está percebendo que está atrasada a linguagem. Como começar essa estimulação? Se você tem algumas ideias para dar aí para as mães. Sim, a gente sempre bate na mesma tecla, né? Porque não são só os autistas que têm
é apraxia da fala, ou tem algum transtorno na linguagem, no desenvolvimento da linguagem, né? Eu tenho muitas outras mães que também reclamam, ou às vezes a criança ela tem um atraso na fala por pouco estímulo ou por estar muito com as telas, né? Tudo isso a gente sabe que acaba causando, né, alguns atrasos. O que eu digo para todas as mães, desde bebê, né, vamos começar lá desde bebê, a gente sempre fala de 3 coisas, que é leia, cante e converse. Bom, como é que funciona isso? A leitura em voz alta, tá? Pega um livro, pode ser, Rô, mas eu não tenho muitos livros em casa. Na verdade, eu falo que às vezes não é nem o conteúdo, mas é a forma como você vai ler, né? Então, ali você vai ler para a criança, tá? A gente já sabe que a leitura, ela ajuda muito nas questões da linguagem, porque quando você lê para uma criança, né? Principalmente quando você usa a questão das entonações vocais e tudo mais, a criança, ela tende a prestar atenção, ela presta atenção no livro, ela vê que ali tem palavras, aquelas palavras têm sons. Rô, mas meu filho autista, ele não para. Se eu for ler com ele, então você vai fazer as mesmas técnicas que eu sempre falo. Brinca com os sons com os sons da boca. Então você começa a ler e começa... É o exagero, né? Deixa eu pegar, eu não tenho nenhum livro aqui. Mas aqui, ó, tem um livro que não tem nada a ver, peraí. Nada tem a ver com criança, né? Mas aí você vai falar aqui, ó, falar sobre rotina, né? Digamos que você está lendo para o seu filho, você quer que ele olhe, ou você quer que ele participe daquele tempo de leitura que você está lendo. Quadro de rotina. Ter o planejamento do que é esperado para o dia pode ajudar a organizar a criança. E aí você começa a fazer vários sons para chamar a atenção da criança, né? Rô, mas ela não compreende, não tem problema. Fica calma. Faça a leitura em voz alta da mesma forma. A gente faz leitura em voz alta com o bebê que acaba de nascer, porque é a questão da voz, é a questão dela perceber a sua voz, né? Então, por isso é tão importante a leitura em voz alta. É cantar para as crianças, cantar todo tipo de música, cante as canções folclóricas, cante para ela, né? Como eu sempre digo, as canções, o canto, a música, ela apresenta uma variedade de sons. Então, para a criança falar, ela precisa primeiro ter um bom treinamento da escuta. A música, ela faz isso, né? Ela dá uma variedade, ela entrega uma variedade de elementos de escuta. Porque quando você canta, você tem a voz, tem o timbre, você tem a questão das alturas, né? Então, tô cantando mais grave, tô cantando mais agudo, atirei o pau no gato, mas o gato ficou agudo, ficou mais grave. São esses elementos que a gente nem sabe, né? Que às vezes a gente faz, mas que a gente está apresentando para a criança. Então, cantar para os nossos filhos é tudo de bom, né? Porque você está ali apresentando uma variedade de elementos sonoros que ela precisa para o exercício da escuta. E conversar. Fale mais que a boca com o seu filho. Rô, mas você acabou de falar que não pode falar muito. Não pode falar muito quando você quer ensinar, tá? Quando ensinar os comandos, assim, é um comando, daqui a pouco você apresenta 2 comandos. Mas conversa, ele vai comer, você fica falando. Ele não tá dando bola, Rô, não tem problema. Você fala assim, olha esse copo da mamãe. Ai, que água gostosa. E você vai falando, você vai narrando tudo que tá acontecendo ali em volta dele. Para ele saber que, primeiro, para ele poder fazer parte, né, de tudo que está acontecendo em volta dele, e para você tentar criar essa ponte, né, de diálogo, brincar com os sons da boca, para que a criança olhe. Então, há muitas coisas que parecem ser tão simples, e as pessoas falam assim, mas eu já faço isso, mas você faz com essa intenção, né? A gente tem que pensar sempre assim, a intenção aqui é um estímulo mais correto,
é por meio desse estímulo, e tem que ser um estímulo, digamos assim, intencional, né? Não é qualquer coisa. Se você vai Sim. cantar, você tem que falar assim, agora é o momento que eu vou cantar. Eu não vou olhar no meu celular, eu vou aqui parar na frente dele e vou cantar. Ele não tá olhando para mim, ele deu as costas, não tem problema, eu vou cantar assim mesmo. Aí entra também as questões que é você trabalhar, por exemplo, com música instrumental, música clássica, né? Você coloca a música clássica para criança e a gente sempre fala de uma escutativa. O que seria uma escutativa? É você participar daquela escuta, fazer a criança também participar e prestar atenção. Então você coloca assim uma música clássica, instrumental, né? A gente sabe que tem crianças que têm sensibilidade com o som, então cuidado com o volume. Rô, tem músicas clássicas que meu filho não gosta, ele fica louquinho, assim, ele não gosta, ele não dá. Então você toma cuidado com a questão, por exemplo, se é uma orquestra que tem muitos instrumentos, talvez não seja legal. Pegue uma música instrumental só com piano para começar, depois o piano e uma flauta. É você que tem que perceber. E aí você dança aquela música, tá? Eu até trouxe aqui, ó. Você começa a dançar aquela música na frente da criança, né? Você pode entregar, por exemplo, eu tenho esses tules, você pode entregar um lenço para a criança e dançar, sem vergonha mesmo, sabe? Aquela coisa que a gente fala, né, Elaine? Nessas horas você perde a vergonha. Eu não sei dançar, eu também Sim. não sei, mas eu fico aqui fazendo mil coisas, né? Faço nas minhas aulas. Eu conheço muitos autistas, já tive alunos autistas que não se comunicavam verbalmente, mas quando eu colocava uma música instrumental clássica ou outro tipo de música que fosse instrumental, essa criança parava tudo que ela estava fazendo e ela corria de um lado para o outro. E eu sabia que ela estava apreciando a música do jeito dela, mas ela estava apreciando. Então, o momento que eu tinha com aquele aluno autista, que é não verbal, era no momento da escuta da música clássica. Então, ali é um momento que você pode interagir com ele, né? Você pode interagir com a criança dançando, imita o jeito dele. Se ele está correndo de um lado para o outro, você também vai correr de um lado para o outro. Só que aí, hoje você corre, amanhã você corre de novo. Depois de amanhã, você coloca um elemento diferente, tá? Você corre e faz e continua correndo. Daqui a pouco você joga mais um né? E a música tá acontecendo. E aí você vai formando, né? Todo dia você ouve a mesma música para o treinamento da escuta e você vai fazendo essas brincadeiras e deixa ele conduzir e depois você vai apresentando alguns elementos para que ele se acostume. Bom, por que eu tô falando tudo isso? Pela questão da sequência de aprendizagem. Qual é a sequência de aprendizagem para a gente poder, para uma criança poder desenvolver a oralidade, escutar para depois falar. Então, não adianta querer que a criança já fale se você não está exercitando a escuta, né? Então, a nossa preocupação, antes da criança sair falando, é se a gente está dando ferramentas para aquela criança exercitar a escuta dela, né? Então, é fazer muitos exercícios de várias maneiras que você possa fazer os exercícios para a criança aprender a escutar. A partir do momento que ela escutar, que eu já falei lá no primeiro, né, no comecinho, ouvir e escutar são coisas diferentes. Então, exercícios para escutar, aí sim você começa a estimular também as questões orais, né? E não ter pressa, né, Elaine? É assim, sem Sim. ansiedade, é um dia de cada vez. A gente fica, né? A gente fica A gente ansiosa, eu sei o fica. que é isso. O meu filho, por E conta do eu queria problema. colocar aí a situação, acho que está cortando a internet, a pessoa está cortando de vez em quando, pelo menos para mim. Eu acho que a ideia, talvez, do banho, na hora do banho, cantar musiquinhas
do sapo que não lava o pé, músicas assim que a gente está acostumada, que é da galinha pintadinha mesmo, que a gente decora de tanto ouvir. O Mundo Bita tem um monte de temas, palavra cantada, tudo com o dia a dia. Então, pegar musiquinhas do dia a dia, na hora de comer, na hora do banho. Sei que o tempo é meio escasso, mas se perdeu muito isso, né? O pessoal coloca lá a galinha, coloca os vídeos e deixa a criança lá ouvindo. Não canta nem junto com as crianças. Então, eu vejo que essas músicas antigas se perderam. O sapo não lava o pé, só a galinha pintadinha que canta. Na hora de lavar a mão, fazer o som lá de lavar a mão com a criança. Eu uso muito com meu filho na hora que eu dou banho nele, na hora que estou secando ele. Tem a música do jacaré, não sei se você conhece. Eu conheço um jacaré que gosta de comer. E aí eu fico ali brincando com ele. Ao mesmo tempo estou ensinando o que é a orelha, o que é o nariz. Aí eu falo para ele, esconde o nariz. Tal. E aí é uma interação que ele gosta da brincadeira. Tem cócegas envolvidas. E ao mesmo tempo eu estou estimulando ali a musiquinha com ele. Então, tentar colocar isso no seu dia a dia, na hora que está lidando com a criança, na hora de comer, na hora do banho, na hora de trocar. Vai trocar fralda, não sei quantas vezes, faz a mesma musiquinha no ritual da fralda. Sei lá, eu estou dando umas ideias aqui de mãe. Então, sim, é muito importante. O que você falou é extremamente correto. As pessoas deixaram de cantar para as crianças, né? Para os filhos. Isso acontece, inclusive eu falo aqui no meu Instagram muito sobre o efeito acalanto, né? Uma pesquisa até que foi feita por uma neuroeducadora musical, Anita Collins, em que ela mostra, né, nessa pesquisa dela, que crianças órfãs que estavam em hospitais, né, e que estavam para fazer cirurgia, desculpa, não são órfãs não, são crianças que estavam à espera de uma cirurgia, quando foram acalentadas, né, ou seja, tanto os médicos como os pais fizeram umas canções de acalanto, né, que são as famosas canções de ninar. Essas crianças, a resposta foi muito melhor, elas se mostraram mais confiantes, elas tiveram menos dores pós-cirurgia. Então, olha só, é uma coisa tão simples, né? Parece tão boba. Ai, cantar com as crianças. E eu, como educadora musical e estudante, né, de uma técnica que envolve a música e as questões de consciência fonológica e, obviamente, de linguagem, oralidade, eu digo o seguinte, Elaine, muito mais válido, mas muito mais válido quando nós cantamos para os nossos filhos do que quando nós colocamos um CD para tocar no rádio. Por quê? Eu não tenho nada contra a galinha pintadinha ou o Mundo Bita. Eu acho que é assim, muitos pais usam, é o que é apresentado para o filho, mas assim, nós temos que cantar. Tá? Para esse efeito acontecer, nós temos que cantar, e como você falou, que você canta, é isso que é importante, é quando a mãe canta, porque algumas dessas canções, elas são, por exemplo, algumas canções, elas têm muitos instrumentos, e às vezes passa desapercebido uma palavra, sei lá, que o cantor do Mundo Bita tem algumas pronúncias que ele faz, nem todas eu entendo. Então, quando a gente espera só que a criança vai ouvir aquela música e isso vai ajudar na questão da linguagem, da oralidade, isso pode ser frustrante, porque é diferente quando a gente canta e a criança pode até ter a referência de olhar para a nossa boca. Então, você pode ouvir as músicas? Pode, mas com certeza muito mais eficaz é quando nós cantamos e fazer de fato esse resgate que você está falando. O sapo não lava o pé, o nosso folclore, o folclore brasileiro, ele é riquíssimo, né? As canções são lindas, então a gente tem que procurar sempre nós cantarmos com os nossos filhos, porque isso vai ajudar muito mais para que eles cantem também e ajudar nas questões mesmo da linguagem, né? Então, pode ouvir? Pode, mas canta junto, canta com seu filho. Isso que eu ia colocar aqui, que assim, a gente não está criticando ninguém, não está falando que é ruim, a gente está dando ideias do que você pode usar como recurso a seu favor. Sim. Então, por exemplo, se o hiperfoco do seu filho é o Mundo Bita, ou é a galinha, você vai usar isso a seu favor. Então, você vai cantar músicas do Mundo Bita, para trazer ele para você. Por exemplo, meu filho gosta muito dos pijamesques, então tem o menino gato, miau, tal, então você vai fazer o som
dos personagens que ele gosta. Então vai usar sempre a seu favor. Pelo E menos é essa a ideia, não é criticar ninguém. não, não, é apenas a gente saber, né? A gente entender que mais válido até que apenas colocar para tocar é quando a gente participa e a gente faz, né? E eu sempre falo no meu Instagram, falo muito para as mães que têm bebês, mas isso é para todas, eu faço com meu filho até hoje. É você inventar as canções. Então, por exemplo, o seu filho gosta dos personagens, do menino gato. Por que não inventar uma canção? Menino gato, é azul. É azul. Ele é azul? Eu nem sei. É azul. Ele É faz azul. miau. Ele faz miau. Então você cria, você pega aquilo que ele gosta e você cria uma canção com ele. Ou você cria um versinho com ele, né? O menino gato. Ele é azul, ele faz miau. Criar versinhos, né? Então, são coisas que a gente pode fazer, né? A gente pode fazer, Rô, mas eu não tenho essa habilidade. Testa, faz. Começa a fazer. Você vai ver que você começando a fazer, vai começar a fluir. E no fim das contas, você vai ter um repertório enorme de coisas que você criou, né? Que eu acho que é isso que é o mais gostoso. É a gente, quando a gente consegue, de fato, interagir com os nossos filhos dessa maneira, assim, né? Inclusive Ah, podendo criar essas canções, né? a minha filha dá muita risada, ela gosta muito. Às vezes a gente está no trânsito, está entediante, e aí a gente liga o rádio, mesmo não ligando o rádio, eu faço muita paródia, então eu pego muita música que a gente conhece e começo a brincar, falando do trânsito, que tá chato, o cara que entrou na frente, Bibi, e aí eu vou falando muito, e ela tem 9 anos, né? E aí ela vai dando risada das brincadeiras que eu faço, e ela repete, então ela sempre lembra, quando a gente entra no carro de novo, quando alguém me fecha, ela canta de novo a música. Então é assim, ideias, usar paródia, criatividade e usar aquele momento. Eu uso muitas vezes, às vezes fica 1 hora, 2 horas no trânsito, a gente usa aquilo para Vai a nosso fazendo, favor, é né? o momento, ali você tem que aproveitar todos os minutos, né? Para você ensinar. E no caso, você está no trânsito, você está chateada que você está no trânsito, então você mostra para a criança. Ai, que trânsito, tá muito chato. Tá, não sei, tô criando aqui. Mas aí é um Sim, momento é de mais ou menos você assim mostrar. que eu faço. Não é? Exatamente. São coisas aqui, ó. Até a Jéssica falou, são coisas que a gente até já sabe, mas dicas que dão um estalo. Então, você quer mostrar para a criança uma situação chata? Ué, você está se sentindo entediado, você está irritado com aquele trânsito. Mostra por meio de canções, mostra pelo seu rosto, pelo tom da sua voz, para que a criança também aprenda que quando você fala assim, você está muito bravo. Então, há muitas possibilidades, né? Que a gente pode se divertir e, ao mesmo tempo, ensinar, né? Os nossos filhos. Tem uma pessoa, acho que a Gui tá falando, né? Nana, neném, para você, pro neném, para você descansar, alguma coisa assim, papai te ama Papai muito te e a ama mamãe. muito. Nana, neném, pra você descansar. Papai te ama muito. Mamãe te dá mamar. Ó, que lindo! Legal. Tá vendo? Ela Criatividade, é assim. adaptou. É isso mesmo. Muito legal. E é isso, Elaine. Oi, pode falar. Não sei como é que está a sequência. Eu queria falar muito desse tema, e o nosso tempo também tá indo, a gente tem aqui mais 25 minutos, passa muito rápido, a gente tem que ficar a noite inteira, é Passa, muita coisa. Mas eu queria trazer esse assunto porque eu presenciei e eu acho muito importante, eu uso também com as minhas crianças. Eu, na minha faculdade, lá tem musicoterapia, e eu presenciei uma criança que estava em crise no carro, a mãe estava desesperada, não sabia o que fazer, estava indo para aula de musicoterapia, e a criança passou esse dia, a mãe resolveu passar por um outro caminho, porque estava com trânsito, ela queria chegar em tempo, e ela passou na frente do aeroporto de Congonhas. E aí a criança viu o barulho do avião, da turbina, desorganizou e chegou totalmente desorganizada na terapia. A criança estava se debatendo, e nessa hora eu estava indo para o meu carro. E aí eu vi aquilo, eu falei, não, pera, eu tenho que ajudar de alguma forma. Sim. E aí eu fiquei ali com a criança, a mãe foi chamar,
Eu falei assim, vai lá e chama os terapeutas. E aí foi lindo de ver, eles desceram os dois, até me arrepio de falar, que eu lembro o momento. Eles desceram no elevador, já um com violão, outro cantando, veio cantando para a criança na mesma hora se acalmou. Uhum. Então, assim, o que eu queria te pedir, não sei se você tem alguma coisa de pronto, alguma ideia, ou mesmo que seja para a gente improvisar, alguma dica que quando a criança se desorganizar, não estou falando que vai servir para todas, mas a gente tenta, né? A gente, na hora das crises, do desespero, a gente tenta. E eu acho que a Uhum. música, ela vem no momento para acalmar essas crianças, pelo menos de tudo que eu já vi, de tudo que eu já vi aqui comigo, em casa, com as crianças, dificilmente desorganiza, normalmente organiza a criança. Uhum. E isso quando você está cantando, né? Porque a criança já está acostumada com a sua voz. Então, não sei se tem alguma coisa que você possa É, ajudar aí. na verdade, assim, essa criança específica, ela se sente calma, né? Ela de alguma forma conseguia ah, ah, sair, se organizar novamente por meio daquela canção, ou do som do violão, ou até do som da voz, ou até porque ela entende que, de alguma forma, o que eles cantaram trouxe uma sensação de bem-estar. A gente tem, assim, algumas, até um assunto bem polêmico com relação à música, né? Porque as pessoas acham que algumas determinadas músicas elas podem acalmar e outras músicas elas podem estimular e trazer mais energia e deixar a criança irritada. E as questões da música, né? É até interessante falar sobre isso, mas ela tem muito a ver com aquilo que já a criança já vivenciou. Então, provavelmente, ela se acalmou com aquela música, porque em algum momento que essa música foi tocada ou foi apresentada para ela, foi um momento que deu um bem-estar. Então, ela gravou no coração, ela gravou na mente, que todas as vezes que toca aquela música, aquele bem-estar vem novamente. Assim como nós temos criança, Elaine, que não gosta, tá? Se você tocar, eu tocava o ukulele na aula e eu tinha uma aluna autista que ela não gostava do som do ukulele. Ela não gostava. Então, Uhum. isso é muito pessoal de cada criança, né? E de cada pessoa, né? Porque a gente fala, eu sempre falo isso no meu Instagram, né? A ideia de que, se você ouvir Beethoven numa tonalidade menor, que eu já expliquei lá no meu Instagram, você vai se sentir agressivo e vai. Não, né? Porque tem gente que ouve a mesma música e sente bem-estar e sente alegria. Então, tudo isso tem a ver com sensações ou, digamos assim, o estado de espírito que ela teve no momento que ela ouviu aquela música. O que nós podemos fazer para estimular os nossos filhos, por exemplo, para que eles tenham uma sensação boa com a música, se é que podemos chamar assim, porque isso pode acontecer ou não. Por exemplo, fazer os acalantos com eles, né? Então, o seu filho, ele está num momento mais calmo, é um momento em que ele vai dormir, por exemplo. Você pode cantar um acalanto, não precisa ser um profissional, por isso que eu tô falando, porque se a gente depender do musicoterapeuta, a gente está no mercado, tem que ligar para o Sim, musicoterapeuta. sim. Não, é a mãe, Então, né? essa É a ideia que eu mãe, quis trazer sim, é isso, a mãe ter uma conexão com o filho, sim, já treinar algum tipo de música para que neste momento a criança saiba até para ela repetir mentalmente. Eu vou te dar um exemplo, talvez ficar mais fácil. Fui no Largo 13 com a minha filha e lá a gente gritando o tempo todo, é muita informação, e ela chegou para mim, como ela de alta funcionalidade, ela chegou para mim e falou: mãe, eu estou ficando agitada, estou ficando nervosa porque é muita informação, não sei quem eu sim, escuto, uhum, um fala daqui, outro fala sim, dali. E aí eu falei: filha, você não tem que prestar atenção no que estão falando, só segue as coisas que a gente está fazendo e não presta atenção. Ah, mãe, mas eu não consigo, é mais alto do que eu, mais forte do que eu sim, tenho que prestar atenção sim, em tudo. uhum, Então, o que eu falei para ela? Eu falei assim: então, filha, qual é a música que você gosta? Ela me falou a música, eu falei: então você vai repetir essa música mentalmente, vai se concentrar nessa música e a gente vai fazer as nossas coisas. E depois ela falou: mãe, funcionou muito bem. Então, toda vez que a gente vai para um lugar sim, agitado, eu sempre falo para ela: se concentra naquela música. Então, é mais ou menos uma ideia assim, que você vai fazer um treinamento antes com a criança, para que nos momentos, sim, porque como você uhum. falou, não dá para depender da musicoterapia toda hora, Não, do não dá, musicoterapeuta. tem que ser a gente. Assim como tem crianças que se regulam girando, né, uma rodinha, cada uma tem, mas a gente pode criar
um momento prazeroso com a criança, com a música, e para criar uma memória afetiva na criança, que aquele momento é um momento prazeroso. Para que quando aconteça uma situação como essa, a gente tente usar, né, e trazer à memória dela uma sensação de paz. Então, de que forma? Por meio dos acalantos. Então, o seu filho vai dormir, ele está tranquilo, você vai junto a ele. Se ele gostar de carinho na cabeça, você faz carinho na cabeça. Eu gosto, ó, eu até trouxe aqui, eu uso com meu filho esse massageador e ele não dorme, por exemplo, sem o acalanto, né? Então você faz uma música, né? Eu falo muito no meu Instagram sobre a canção sem palavras, que é você cantar qualquer música. Por exemplo, eu não tenho um repertório de canção de ninar. Aí ontem, inclusive, eu falei sobre a música... eu gosto de música sertaneja. Um rancho fundo eu sei cantar, a mãe, tá? Eu gosto de rancho fundo. Eu vou falar essa porque eu não conheço muita música sertaneja. Mas aí você tira a palavra, você tira o texto, a letra e transforma aquilo numa canção de ninar. Como? Não é? Num rancho fundo de nanana. Você tira e faz... Yaram pararam, yaram pararararara. A música que você gostar de cantar e que você conheça bem. Você tira a palavra e faz um fonema, um som, dududu, durururu, rururu, e nina a criança com aquele som. Para ela dormir, para ela saber que quando você faz esse acalanto, ela está segura, ela está em paz, e você faz isso todos os dias. Inclusive, você pode fazer sons depois com a boca, eu sempre faço, bem de levinho no ouvido. Aí eu também fazia isso. Né? Bom, aí se ela se encontrar nesse momento, você pode, com toda a paciência, estar com a criança e fazer a mesma melodia que você faz no momento em que mais paz ela está tendo, ali no momento do sono, tá? Não, meu filho não gosta do acalanto na hora de dormir. Ele tá sentado, brincando com o que ele mais gosta, ele tá rodando, tá prazeroso para ele. Chega pertinho dele e faz um acalanto. O acalanto não é só para dormir. Então você pode sim usar a música, não existe uma música específica uma música específica que faça, que tenha essa relação assim de acalmar, porque o acalmar é muito pessoal. Uma música pode me irritar e pode te acalmar e vice-versa. Então você cria, né, um ambiente musical, você cria algo que você possa posteriormente usar, né, com o seu filho, e que ele entenda que é um momento de segurança, é um momento de paz, né? E faz esse tipo de teste. Tem criança que vai conseguir se regular novamente com isso, tem criança que não vai, né? Então, e você também não precisa ficar frustrado, porque tem criança que tem mais sensibilidade musical do que outras, né? Às vezes aquela criança ela vai só se acalmar mesmo com um brinquedo, com alguma outra coisa, né? Mas você pode sim tentar usar a música no momento em que ela está mais em paz, para tentar dar uma referência para ela, né? E dessa forma você faz esse teste, né? De quando ela estiver desregulada, você, com toda a calma, também não pode, né, fazer yara parara. Não, você tem que ter, né? Porque o musicoterapeuta, ele não está completamente envolvido emocionalmente como a mãe, porque quando desregula, a mãe, né? A mãe já... Então não adianta você lá cantar no rancho, não. Você tem que ter essa... Se você vai usar a música para esse fim, então você também tem que estar em paz com essa segurança e tentar passar essa tranquilidade para a criança também, né? Outra situação que colocaram aqui é dicas, aí já são para crianças maiores, que tem certas dificuldades, que normalmente o autista também tem dificuldade ou no português, ou na compreensão de texto, em ler textos, ou na matemática, quando tem que decorar a famosa tabuada. Então, datas históricas. Tem alguma dica de música, de como a gente trabalhar isso de forma mais divertida? Sim. Para a questão de memorização, eu indico muito o que a gente chama aqui no Instagram de vitamina rítmica. O que é a vitamina rítmica? Nada mais é do que uma parlenda,
um verso, uma poesia, um trava-língua, onde você faz a criança memorizar e você também coloca um ritmo. Então, para o meu filho ainda tá demais a questão do ritmo. Então, você começa com a parlenta. Então, por exemplo, a casinha da vovó toda feita de cipó. O café tá demorando, com certeza falta pó. Você fez hoje isso? Faz de novo, vai repetindo. E aí vem a questão das expressões, né? Aí você vai fazendo. A casinha da vovó toda feita de cipó. Usa seu rosto. A casinha da vovó toda feita. Rindo. A casinha. Cada hora você torna aquilo mais interessante. E ele vai escutando. E ele vai escutando. Ao final, depois que você já apresentou diversas vezes, de várias formas, isso todo dia, tá? Não vai achar que ele vai memorizar no primeiro dia. Não vai. No segundo dia, você já deixa ele completar a última palavrinha. Então, a casinha da, entrega para ele. Quem sabe ele vai falar, vovó, né? Se ele já é verbal. A casinha da vó, toda feita de cipó. Se ele ainda não está conseguindo falar cipó, você dá a dica, cipó. Até ele conseguir falar a palavrinha completa. Então, você vai ajudando na memorização. É um treino. Você decorar, você memorizar as coisas, é um treinamento, né? É algo que a gente precisa treinar. Até o adulto precisa treinar. Então, você pode começar de uma maneira muito divertida, com os trava-línguas, com os versinhos. A criança errou a palavra. Era cipó, ela falou pipó. Você não vai falar assim, não, é cipó. Não, você simplesmente vai... Cipó! Você mostra como é o som daquela palavra, você fala a palavra corretamente, sem corrigi-la, para ela não se sentir constrangida ou ficar insegura em fazer novamente. A criança memorizou, errou, tá muito grande, a casinha da vovó é algo muito comprido, tem muita palavra, para o meu filho tá muito... Então, faz coisas pequenas, né? Faz textos menores. Deixa eu pensar aqui, o sapo não lava o pé. Hoje você fala isso. O sapo não lava o pé. Amanhã você completa. O sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. E cada dia você acrescenta e chama ele para fazer também. Né? A gente está pensando em crianças que são verbais. Bom, a criança que não é verbal, você chama atenção para você, fazendo todas essas expressões. E faz da mesma forma. Ela não fala, mas você entrega para ela. Se ela olhar para você, você entrega para ela para dizer assim, e aí, você, né? Você quer falar? Ela não falou, não tem problema. Você vai fazendo, sempre vai fazendo os exercícios para entregar para ela. As questões de matemática, por exemplo, né? A gente precisa sempre rever com as nossas crianças, que é uma coisa que eu falo sempre muito no meu Instagram, nas questões de aprendizagem mesmo. Tudo tem que fazer muito sentido, né, Elaine, para a criança. Então, às vezes, assim, decorar a tabuada é muito mais complicado. E será que, de fato, ela está aprendendo? Ou ela simplesmente memorizou e aquilo não faz sentido? Então, a questão de compreensão, você pode fazer os exercícios onde você, por exemplo, você fala da casinha da vovó, você faz a parlenda, faz em forma de ritmo, né? Que eu esqueci de pôr o ritmo. A casinha da vovó, onde você marca um pulso. Depois que você brincou, que ela memorizou, você pode conversar. A casinha da vovó, se ela tem vovó, você fala, quem é sua vovó? Porque você tem que colocar ela, a criança, tem que ser dentro de um contexto que ela compreenda, né? Aqui é uma brincadeira, a casinha da vovó toda feita de cipó. O que é cipó? Vai lá na internet, procura um cipó. Olha o cipó! Isso é um cipó. Tem que fazer sentido, tem que ter significado. Então, por exemplo, eu tenho uma canção aqui no meu Instagram, que é a música dos 10 sacizinhos, que é uma música que é baseada no livro da Tatiana Belink, que chama Os 10 Sacizinhos, que é uma história divertida e que, no caso, eu coloquei 10 uvas. E é uma brincadeira de subtração, ou seja, você não vai falar para a criança, vamos subtrair. Não, depois você pode
dar nome aos bois. Mas a brincadeira é, eu coloco 10 uvas e aí eu vou cantando. Eram 10 os sacizinhos, um ficou imóvel, nunca mais se moveu. Aí eu como aquela uva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sobraram 9, eram 9 os sacizinhos. Um foi pro teatro, o teatro pegou fogo. Come a uvinha. Sobraram quanto? 8. Então, é uma subtração, mas tá na frente dela, ela tá comendo. Aí eu sei que tem gente que vai falar assim, ai, mas que música horrorosa, né? Porque os sacizinhos, a gente entende que os sacizinhos, alguns até morreram, né? Mas muitas crianças, elas não refletem muito sobre isso. E se ela perguntar, o que é maravilhoso, porque significa que ela está compreendendo o texto que você está falando, você pode dizer assim, olha, o saci, ele é um menino do folclore, ele não existe, e o saci, ele é muito bagunceiro, ele não obedece ninguém. E aí você vem com a questão da moral também. Então aí também é um momento para você trabalhar a questão da compreensão de tudo aquilo. Então, quer dizer, você faz uma subtração, né? Ali você está subtraindo, você está tirando, está fazendo sentido porque você tirou, faz ele contar, eram 10, agora um era 9. Então, tudo tem que ser mais no concreto, né? A gente pode ensinar sempre mais no concreto. Eu, assim, eu acho que é importante quando a gente facilita o aprendizado, por exemplo, criar uma canção, né? Um vezes dois, dois, coisas assim. Eu acho que é legal, mas a gente tem que pensar, a gente sempre tem que tentar refletir se de fato há compreensão em tudo aquilo, né? Houve a compreensão, você cria ritmos, né? Então você quer ensinar a tabuada, não necessariamente você precisa fazer uma canção melódica, onde tem uma altura, né? Melódica, quando a gente fala em melódica, a gente está pensando em tirei o pau no gato. Isso é a melodia, né? Você pode fazer uma canção rítmica, que é mais fácil para as mães. Então, ele está com dificuldade de memorizar uma tabuada, você pode fazer 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Você cria padrões, né? Ainda mais quando se pensa em matemática, que é tudo, né, cheio de padrões, a música também é cheia de padrões. Então você pode criar as canções rítmicas, que é colocar um ritmo naquilo que você quer ensinar, né? Então há muitas maneiras da gente incluir a música, né, dentro da nossa atividade comum, de forma divertida, né? Então, você dá uma colher de pau para a criança, uma colher, cria um ritmo com ela, ou você cria esse ritmo, né? Aí eu sempre falo assim, por isso que eu falo que as mães elas têm que exercitar, porque muitas coisas no meu Instagram eu tento sempre deixar essas mães cheia de informações, né? Mostrar os conteúdos para que elas também sejam criadoras de conteúdos, no caso dos conteúdos musicais. Então, mostrar que as mães elas podem também criar as suas músicas e fazer as suas canções, enfim, né? Então, há muitas possibilidades aí. Basta a gente usar um pouquinho de criatividade e procurar sempre aprender um pouquinho mais, né? E exercitar um pouquinho mais. Bom, a gente ainda tem muitas questões aqui, mas nosso tempo é curto. A gente tem acho que mais 10 minutos aí para cair nossa segunda hora. Tá. Vou aqui pedir essa autorização e falar com o pessoal que a Rô tem muito material no Insta dela. Pedir autorização sua, que eu já compartilhei algumas, mas quero agora oficializar essa permissão sua de compartilhar para o meu público também, todas essas ideias que a gente está dando para que as pessoas sigam também a Rô e vejam essas ideias. Eu vou compartilhar também aqui no meu perfil algumas ideias. E, de repente, mais tarde, a gente marcar mais um retorno. Se vocês quiserem mandar pergunta para a gente, mandar pergunta para ela, mande pergunta, a gente formula uma nova live, porque tem bastante coisa, eu vi que vocês gostaram bastante, tem muitos corações aqui, e foi bem divertido. E eu queria encerrar, que você passasse uma mensagem para essas mães, e eu gostaria que você encerrasse com aquela música que você falou para mim, sim. das diferenças.
Sim. Bom, antes de terminar, eu quero dizer que, assim como os meus seguidores, se é que tem algum seguidor meu, acredito que sim, também sigam, né? Porque há muitas mães de crianças autistas, então, né, para a gente poder sempre trocar essas informações, dizer que no meu Instagram, na bio, há um link onde você pode baixar gratuitamente o meu e-book, e nesse e-book ele traz informações sobre consciência fonológica e música, e para você entender um pouco mais, e isso se estende sim às crianças autistas, porque nós precisamos também nos preocupar com as questões de alfabetização das crianças, e a gente pode ensinar de uma maneira divertida, como a gente viu por aqui. Há vídeos que são exclusivos para quem baixa o e-book, que você pode trabalhar em casa, principalmente a questão de atenção, de exercícios de escuta, enfim. E dizer para as mães, né, principalmente para as mães, né, para que vocês sejam fortes, para que vocês nunca desistam dos filhos, porque como a gente já falou aqui, quando a gente acredita no potencial dos nossos filhos, a gente consegue se doar muito mais, né? E ter fé, né? Aqui como está na minha xícara, né? Ore, espere e confie, porque isso eu acho que é o que move muitas vidas, né? E saber que os nossos filhos são únicos, assim como eu falo que os autistas, eles são muito especiais, assim, né? Porque eles podem ter dificuldades em algumas coisas, mas eles têm algumas sensibilidades que são deles, né? Então, confie e não desistam. Não desistam e assumam, de fato, toda a educação do filho de vocês. Vocês são capazes, sim. Ninguém entende melhor um filho do que uma mãe. Pode ser o melhor terapeuta, pode ser a melhor fono. Vocês são capazes, nós somos capazes, porque nós temos amor, né, no nosso coração por esse filho. E então continue aí firme e lutem pelos filhos de vocês, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. E para encerrar, vou cantar a canção, né? Deixa eu pegar meu ukulele aqui. Antes de você cantar, o pessoal está respondendo aí que tem seguidores seus aqui, então gratidão por estarem aqui com a gente. Uhum. Isso, e gratidão por você ter aceitado esse convite e muito fazer obrigada. essa live maravilhosa. Obrigada, Elaine. Deus abençoe a vida aí Amém. de todas as mães, todas as famílias. E é isso, é confiar, é crer que amanhã vai ser muito melhor do que o hoje, né? E é um dia de cada vez, tá? Hoje não deu certo, amanhã vai dar. Então, é não desistir nunca, né? Essa canção, eu fiz essa canção junto com os alunos. E essa canção é uma canção que fala sobre inclusão, porque eu desenvolvi um pouco da letra com os meus alunos, né? Claro que eles falavam o que eles queriam e eu escrevia, e nessa turma, especificamente, em que a gente desenvolveu essa letra, havia muitas crianças com síndrome de Down e autistas, né? E a gente falou sobre a importância de respeitar o outro, né? Então, eu vou cantar aqui, foi uma música que foi feita para essas crianças, né? Tudo bem? Que linda! Ela quer te mandar um beijo, né? Tudo bem? Que lindo, hein? Que cabelo lindo, olha. Que cabelão lindo. E vamos lá, então? Brincar, correr e rir até a barriga doer. Cantar, sonhar e ler, juntinho sempre com você. Coisas boas quero desejar, aprender as diferenças, te entender quando você chorar. Coisas boas quero desejar, e se você tropeçar, minha mão te levantará. Coisas boas quero desejar, aprender as
diferenças, te entender quando você chorar. Coisas boas quero desejar. E se você tropeçar, minha mão te levantará. E eu acho que é bem isso, né, Elaine? Se uma mãe, Sim. ela tropeça ali na sua fraqueza humana, a gente tem que estar ali para levantar novamente, entender as diferenças, apoiar quando precisa chorar, quando o nosso filho, ele também tropeçar, né? E a gente achar que ele não vai conseguir, a gente está sempre ali presente, sabendo que amanhã é um novo dia, né? E é isso. Pessoal, bora decorar essa letra, vou cantar para os nossos filhos e viralizar. É uma Ai, boa que bom. música para a gente cantar aí, para acalmar as crianças e Sim. para criar esse vínculo. Então, bora viralizar, que é muito bonita essa música. Gratidão, Obrigada. viu, Rô? Obrigada, viu? Tchau, Obrigada, pessoal. gente. Tchau, Rô. Tchau. Até Beijo. mais. Obrigada. Tchau, tchau. Até, tchau.